Bom dia, bom dia, bom dia! Maravilhosa minha vida. Tava aqui, a gente fazendo live desse livro. Bom dia, Carlinhos. Vem, querido. Opa, apertando o trem aqui, gente. Então a gente tá fazendo a leitura desse livro, da Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. E mais uma vez, sempre falo e falo de novo, como é interessante. A gente tá lendo um outro autor, a gente não está lendo um livro bíblico, mas a Bíblia está constantemente presente. Então, vários versículos explicando a prosperidade. E às vezes as pessoas confundem a prosperidade somente com dinheiro. E quando a gente vai estudar mecânica quântica, a gente entende que a abundância precede a prosperidade financeira. E que as crenças, né, a forma com que a gente pensa, ela pode facilitar ou atrapalhar a nossa riqueza financeira. Por quê? Porque muitos acreditam que ser rico é arrogante, que é pecado, que é ruim, ou a forma de dizer, porque as palavras têm poder. Ah, não, mas eu não quero mais dinheiro. Bom dia, minha linda. Não preciso mais disso. Ai, sou feliz assim. Às vezes julgando quem tem mais dinheiro, ou vendo alguém com um carro melhor, ou alguém que se veste bem e dizendo que essa pessoa é arrogante. Isso afasta a riqueza de você. Então, bora lá, que esse livro é maravilhoso, gente, mas tem tanta coisa grifada. Então, capítulo 1, ontem a gente fez só a introdução, e já foi uma live maravilhosa, né? Então, a incrível verdade a respeito da prosperidade. A verdade sobre a prosperidade, por mais surpreendente que pareça, é que é correto. O que é correto? O correto é que você seja próspero. Então, tudo que vai contra isso, ele fala que inclusive que é pecado. Então, bora refletir, porque quando a gente vai estudar constelação familiar, do Bert, ele fala sempre as perguntas, a constelação usa perguntas, o Axis usa muitas perguntas, que é quem você quer agredir com a sua pobreza? Quem você quer culpar pelo seu fracasso? Porque eu sempre falo que nós temos 2 papéis a ocupar na vida. Ou a gente é vencedor, vencedora, ou a gente é a vítima, coitado, pelo que me fizeram, pelo abandono que eu sofri, pelos meus pais não terem estado comigo, por isso, por aquilo, por eu ter sido abusada, por eu não ter sido valorizada. Então, quanto você carrega isso em você, é inconsciente o processo, gente. Como que e você fica querendo que aquilo tivesse sido diferente, não trabalha a aceitação? Porque adianta você falar que não aceita, que deveriam ter feito isso com você, que você não merecia ter sido abandonada. Só que isso cria inconscientemente em você uma crença que você tem sobre você mesmo. De quanto você é boa ou não, quanto você merece coisas boas ou não. E como você às vezes tem uma certa resistência a soltar isso, a perdoar isso de verdade, porque falar com a boca é uma coisa. Agora, falar de coração e verdadeiro e genuíno é uma coisa. Só que, gente, perdão, ele é um processo. Não é assim, eu estou bem, estou num dia mais leve, ok, eu consigo emanar amor, eu consigo perdoar. O dia que você não tá bem, que você tá angustiada, que você tá cheio de problemas, que você não tá se sentindo valorizada, se você lembra daquela circunstância, vai vir alguma dor, é muito provável que venha. Então a gente precisa olhar e acolher também. Então, toda vez que você tem esse anseio, essa vontade de falar, fizeram isso comigo, e vem aquele sentimentozinho, você incute em você a vítima, coitada, não valorizada. E nesse momento, você não consegue ser a vencedora. Você não vai ter a quem culpar. Olá, minha linda. Porque como que eu vou falar? Nossa, eu fui abandonada, fui rejeitada, não fui valorizada, fui abusada, fui não sei o que lá. Eu venci. Não. Uma coisa não é congruente é igual. É uma coisa oposta à outra. Então não tem como você ser vencedora. Nossa, eu sou feliz, eu sou realizada com isso, uma vida leve, e culpar pelo que te fizeram. Porque, gente, quando a gente vai estudar, que eu nunca falei, acho que a gente nunca fez live sobre a tabela de Hawkins, que são a tabela das energias, a frequência que a gente tá. Então, nessa tabela, a gente vê a energia mais baixa até mais alta que a iluminação. Então, ela passa pela dor, pela raiva, pelo julgamento, pela culpa, pelo medo, pela aceitação, aí vai subindo. A aceitação,
amor, prosperidade, alegria, felicidade, amor, e vai subindo. Quanto mais alta a tua frequência, mais capacidade de cocriação consciente você tem, mais alegria, felicidade, saúde você tem, porque são sentimentos expansivos. Percebe o dia que você está se sentindo super feliz, alegre, amada, nossa, maravilhosa. Como está a sua energia física, a sua vitalidade? Percebe que é uma energia totalmente expansiva. E o contrário também é verdade. Percebe o dia que você tá angustiada, que você tá triste, que você tá chorosa, que aconteceu coisas ruins no teu dia, que você não soube lidar com aquilo até então. Percebe como fica o teu corpo, ele fica contraído. A tua energia, ela fica mais baixa também. Então, a gente é um campo eletromagnético. A gente atrai o que a gente está sentindo, o que a gente está emanando. Porque a gente emana para o universo, emana para os outros a nossa energia. Sempre é uma troca, né? Uma troca, as relações, a energia é uma troca. Então, cuidado com quem você tem relações também, porque é uma troca. Então, o que você está oferecendo vai vir de novo. O que você está oferecendo vai vir de novo. Então, quando a gente está com energias baixas, a gente atrai coisas com energias baixas. Pessoas com energias baixas. Então, não estou dizendo, negligencie o dia que você está ruim e faz de conta. Não, sempre falo, acolha, veja de onde vem, porque esse é o processo de cura. A aceitação não vem da negação. Pelo contrário, a negação faz aquilo permanecer na tua vida. A aceitação traz a cura. Mas quando a gente aceita, a gente não briga mais com o que aconteceu. De querer que seja diferente. A gente aceita, acolhe e emana amor. Esse é o processo de cura. Porque pensa assim, pensa que existe uma guerra. Pensa em duas pessoas brigando, numa guerra, o que for. Enquanto um estiver atacando o outro, brigando com o outro, duelando, ofendendo, gritando, e os dois fazendo a mesma coisa, um atacando o outro, isso vai parar? Isso cessa, isso cria harmonia, amor, felicidade. E lembrando que Deus é amor e alegria. E os sentimentos expansivos de cocriação consciente, de tudo isso, são sentimentos, vibrações mais elevadas. Que quando a gente olha essa tabela, a gente vai ver que as vibrações elevadas são esses sentimentos bons. Então pensa nesse conflito. Se os dois lados continuarem alfinetando, cutucando, criticando, falando mal do outro, fazendo fofoca, se sentindo coitado, atacando o outro, essa situação ela vai cessar? Não vai. Essa situação ela só cessa quando pelo menos um mudar o comportamento. Quando pelo menos um vibrar amor, emanar amor, parar de atacar, compreender o outro, entender que o que o outro te oferece não é o que você tem, que é o que o outro tem para oferecer. Bom dia, minha linda. Então percebe que toda circunstância, seja uma guerra, seja uma discussão num casal, com filhos, com colegas, com o que for, com lembranças suas da sua infância, das tuas dores, essa situação ela só cessa, só para essa repetição de padrão quando você emanar amor. Então não é fingir que aquilo não está presente, não é fingir que aquilo não te magoou. É entender que nós não podemos mudar o passado, que nós todos somos falhos, que senão a gente já era tudo ser ascensionado, era tudo ser de luz, que não estava nem nessa terra mais. Ser aqui já era santo, só era para cuidar dos outros, acabou. Então entenda que nós somos seres que estamos aqui para experienciar emoções, circunstâncias terrenas da materialidade, e que o dinheiro, ele facilita a nossa experiência, nos possibilita ter mais experiências. Só que, para que a gente tenha paz, para que a gente se permita usufruir, para que a gente permita ser abundante, ter riqueza e saber aproveitar, experienciar, sempre vibrando nas vibrações mais elevadas. Lembra que são sempre emoções positivas, que elas vão subindo de nível de acordo com, assim, às vezes a gente oscila, né? Mas é tendo consciência, sempre buscando aquilo. Emoções mais elevadas são amor, alegria, felicidade. Isso são emoções boas. Então, quando você pega um ser, vamos supor que a gente tem uma briga, uma discussão, um desentendimento. Os dois podem estar, a princípio, naquele duelo. Um culpa o outro, briga com o outro, um ofende o outro. E se isso veio até você, é porque isso é algo para você aprender. É algo que você precisa aprender a lidar. E aprender a lidar sempre é nosso processo de iluminação, de cura, vibrando o amor.
Então as circunstâncias se repetem, você tenta briga, chama hora que você vai cansando, aí que vai com outra pessoa, a circunstância se repete, até que você faça como essa minha ficha caiu quando eu comecei a estudar, foi por causa disso. Falo, nossa, mas são circunstâncias com pessoas diferentes, e a circunstância pra mim é muito parecida, o que me faz sentir é igual. E o que tem em comum entre essa circunstância e outra? Eu. Então, naquele momento, eu não sei de onde me veio essa sabedoria toda, o que eu estou fazendo, emanando, pensando, quais as minhas crenças, que eu estou atraindo isso pra minha vida. Não sei como que nesse momento eu tive esse download, gente. Porque foi aí que eu comecei a estudar. Então, o que eu precisei trabalhar em mim? Quais são as minhas crenças? Eu tive que trabalhar porque as circunstâncias de desafio, de dor, de incômodo, de alguém te oferecendo algo que talvez não seja tão prazeroso, que você não goste, que você se magoe, qual é a solução para isso? Eu olhar com amorosidade o outro. Eu olhar com amorosidade para mim. Dissociando o que o outro está me oferecendo do que eu sou e do que eu mereço. Então, esse é um processo, é uma caminhada. Então, não é porque eu estou aqui falando também que eu já sou um ser iluminado, que eu sei de tudo e sou perfeita e nunca falho, nunca erro. Não, justamente o que eu venho falar aqui são as minhas experiências, são as coisas que eu aprendi, que eu consegui enxergar em mim. Isso não quer dizer que em todas as circunstâncias eu consiga fazer isso. Às vezes eu faço, eu erro, tenho consciência, mas tenho consciência mais rápido. Então, a gente passa a solucionar as coisas com mais agilidade. Quanto mais tempo você demora para solucionar, para pedir perdão, para se desculpar, para resolver, ir atrás para resolver, mais desafiador fica a solução desse problema. Por quê? É como se a gente fosse por cima de uma montanha de neve e soltasse uma bolinha de neve desse tamanho. E o tempo tá passando e essa bolinha tá descendo. Pois procurem um vídeo e assistam. Vê como que ela vai estar lá embaixo, quando o tempo passando essa bolinha indo ladeira abaixo. Vai estar uma bola gigante já. Porque os problemas vão aumentando, porque um vai ofendendo mais o outro, vai cutucando mais o outro. Isso vai tornando um problema que era desse tamanho muito maior. Então, entenda que para as coisas cessarem, a gente precisa emanar amor, estar vibrando em energias positivas, sendo justo, não querer ofender, agredir, porque isso vai somatizar na sua vida. Ai, Rafa, eu fiz isso, agi com maldade, mas me dei bem. Peguei dinheiro, não sei o que lá. Meu amor, você só está somatizando. Tudo que a gente emana vai e volta. Então, cuidado, porque a vida, ela é uma continha de matemática. Não é que Deus vai querer te punir. Não, mas existe uma balança, um equilíbrio que vai ter que existir entre todos os seres. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Só que quando a gente encarna, a gente esquece. E nós somos seres que precisamos da evolução, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, você somatiza coisa ruim, você deseja coisa ruim, você pensa coisa ruim, o que vai atraindo para sua vida? Você acha que vai ser coisas boas? Ai, não, Rafa, eu desejei mal, fiz isso, falei mal do coleguinha, mas nossa, pensa numa vida próspera que eu tô com muito dinheiro na conta. Você já viu quantos com muito dinheiro cometendo suicídio? Angustiados, infelizes, por um monte de problema de saúde. Por quê? Porque às vezes tá bom em uma área, às vezes tá com a conta recheada, mas tá conseguindo usufruir disso de maneira saudável? Ou tá virando um peso aquilo? Entenda que não é só ter dinheiro o sucesso. Muitas pessoas têm só dinheiro e não têm felicidade, não têm saúde, não têm ânimo de viver, são grosseiras com todo mundo. E isso reflete o quê? Angústia interna. E lembrando, gente, lá, meu amor, que isso, de hora que eu falo que muitas pessoas que têm dinheiro são infelizes, isso não é uma pregação de pobreza. Pelo contrário, a gente vai ver que é o nosso direito à prosperidade, à riqueza. Só que o que nós estamos fazendo pra gente conseguir? E isso ele vai falar bastante, legal. Então, bora lá. Russell Conwell enfatizou isso. Você deve ser rico. Você não tem o direito de ser pobre, porque você tanto poderia ter sido rico quanto pobre. Quando a gente vai estudar mecânica quântica, a gente pode pegar diversos autores. Eles vão falar o quê? Que todas as realidades estão ao nosso alcance. Basta a gente acessá-las.
Então, uns vão falar de duplo quântico, outros vão falar de seu eu superior, de realidade paralela, de muitas coisas. Mas eu vou me atentar aqui que vocês vão entender que é a mesma coisa. Nós devemos enriquecer por meios honrosos, porque senão a gente somatiza, a gente cria miasma, né? E esses são os únicos métodos que nos conduzem rapidamente ao nosso objetivo de riqueza. A palavra rico significa ter abundância e viver uma vida satisfatória e plena. Então, Rafa, eu tô numa dificuldade financeira gigante, como fazer? Começa se sentindo abundante com o que você já tem. E isso não quer dizer que você sentir grato, abundante, assim, nossa, já tenho, vou ficar aqui encostado, acabou. Não. Você precisa de energia, de movimento para que as coisas aconteçam. Mas precisa de paz também, porque as ideias, os insights, a intuição vêm no momento que você silencia. E quando você está angustiado o tempo todo, a cabeça que não para, você não sabe nem o que você está pensando. E às vezes vem um pensamento, uma ideia, um insight para você fazer, mas você julga tanto os outros que você não faz com medo de ser julgado. Você julga a sua ideia como medíocre, como pequena, que não vai dar certo. Aí você tá com uma mentalidade negativa. Aí o negócio não funciona. Por mais que você tivesse recebido uma ideia de algo maravilhoso. A palavra rico significa ter abundância, tá? Isso eu já falei. Você é próspero quando está experimentando a paz, a saúde, a felicidade e a plenitude em seu mundo. Quando você está angustiado, é a coitada, a sofredora, a abusada, quando você está cuidando da vida do outro, se sentindo injustiçado pelo outro, você consegue estar em paz, ter saúde física, emocional, ter felicidade, plenitude? Não. Então perceba que o que você imagina do outro, o que você deseja para o outro, vem para você. Tudo que você sente vai produzir no seu corpo substâncias que vão te trazer vitalidade, alegria, vida, disposição para fazer, para usufruir da vida, para ânimo para ir para lugares, conectar a pessoas, ter ideias, fazer negócios, conhecer gente, relacionamento. Ou o contrário, vão te adoecer, te deixar angustiado, chato, ninguém quer estar do teu lado, você não quer ver ninguém, você não quer ir para lugar nenhum. Então são sentimentos expansivos ou... Como que é, gente? Ou que reprimem, que contraem. Resolver seus problemas pessoais e econômicos, o que for, no presente. Só que o que acontece? Eu estou aqui hoje. Nossa, semana passada me fizeram aquilo, me judiaram, me maltrataram, foram injustos comigo. Nossa, meu pai e minha mãe não me valorizaram, me abandonaram, não sei o que lá. Você está no presente? Não. Aí o futuro é o quê? É uma tragédia embasada, normalmente é uma tragédia, uma visão de problemas embasado no passado, porque geralmente as pessoas têm lembranças ruins. Nem sempre e nem todas as pessoas conseguem ter lembranças positivas, felizes. Nossa, me fala da sua infância. Ai, meu pai fazia pipa, a gente brincava com pipa, a gente chupava picolé, comia pipoca. Nossa, na saída do colégio tinha isso. Você pode até lembrar, mas se você for falar mesmo e lembrar... Normalmente são lembranças ruins que ficam marcadas. Por quê? Porque o cérebro, ele tem péssimo, né? Que ele chama viés cognitivo negativo. A gente tem a tendência a focar no que é ruim. Por isso que a gente precisa tomar consciência e dispor de energia, sendo racional, tendo em mente o que a gente deseja para criar o que nós queremos conscientemente. Relacionamentos, prosperidade, trabalho, amizades, corpo físico, saúde. Então a gente precisa dispor de energia. Tudo que a gente não põe energia em direção ao que a gente deseja, a tendência é o caos, a desordem, a bagunça. Ah, eu quero um corpo saudável, mas você só come o que te dá vontade, quer resolver os prazeres imediatos, você quer ficar no sofá dormindo o dia inteiro, não quer andar, tem preguiça. Quando você faz o contrário, você não está dispondo de energia para conseguir o que você quer. Você não está dispondo de energia para uma atividade física, dispondo de uma energia para acordar mais cedo, dispondo de uma energia para ter uma alimentação saudável, sem ter consciência. Não, calma. Eu vou comer isso porque me faz bem. O alimento é nutrição, não encher a barriga e matar a vontade e querer os abusos para suprir uma angústia que eu estou sentindo. De vez em quando você vai estar meio angustiado, você enfia o pé na jaca ali um pouquinho, você supre a sua criança interior. Dá o doce às vezes que quer, dá alguma coisa, mas isso é a exceção e não a regra. Não pode ser. Porque, gente, nós nos alimentamos, enquanto a gente não traz para a consciência, das nossas emoções.
Então, você não está se sentindo bem, está com problemas financeiros, está com problema de relacionamento, perceba que você vai descarregar mais na comida. Então, a gente come as nossas emoções. E isso nos traz malefícios. Então, um exemplo que eu tenho, gente, minha mãe. Minha mãe, por muitos anos, não teve consciência da alimentação. E eu entendo todas as dificuldades que ela passou e que nós passamos. Mas, infelizmente, isso, a não consciência, o não tomar atitude. Minha mãe teve diabetes, tem diabetes, e tem muitos problemas devido ao diabetes. O diabetes é o quê? A alimentação erradíssima que ela teve a vida inteira. Então, ela não se preocupou, não teve consciência de prestar atenção nas emoções dela. Talvez ela nem tivesse tempo, não tinha nem cabeça para fazer aquilo, com tudo que aconteceu. Então, minha mãe tá passando, às vezes me vê, às vezes marco, faz tempo que eu não marco, eu vou pra clínica com a minha mãe, mas retinopatia diabética, problema de visão, perde visão, aumenta a visão, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, artrose, com dificuldade de locomoção. Minha mãe é nova, minha mãe tem 66 anos. E se você olhar, só que Provérbios fala que a língua, os pensamentos, a angústia adoece os ossos, adoece a carne. Quer dizer o quê? O teu físico ele é debilitado. E para que a gente consiga a prosperidade física, emocional, saúde, a gente precisa tomar consciência, que a Bíblia fala, não é orar e vigiai. Primeiro é vigiai, entenda o que está acontecendo, cuida e ora. Mas ora com a intenção certa, sem a lamúria, sem a lamentação, que isso também a Bíblia fala. Mas isso é o que eu estou te falando, dando exemplo, é o quê? Tome consciência. Minha linda, que livro que eu falei? Fala aí que eu não estou lembrando. Mas, o livro de... gente, eu até tenho esse livro, mas eu nunca li. Eu tenho tanto livro pra ler, gente, que eu vou vendo, vou comprando. Você tem fome de quê? É do Deepak Chopra. Por quê? Porque a gente se alimenta das nossas emoções. Só que, gente, é muito desafiador a gente entender que toda desgraceira que você aparentemente fala que você tem na tua vida, você é responsável. Você criou isso. Por quê? Porque se eu perguntar para as pessoas, gente, você vai falar assim, nossa, eu sou boa, eu fiz isso, eu sou generosa, eu não sei por que acontece isso comigo. Eu era essa pessoa. Sem entender qual era a minha real crença sobre mim, sobre os outros, os julgamentos que eu fazia sobre mim. Que era o quê? Eu fui abandonada, então eu acabei assim, tô com dor no pescoço desde ontem, gente. Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço. Por quê? Se eu fui abandonada, qual é a lógica racional de uma criança? Eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse boa o suficiente, não teriam feito isso comigo. Se eu fosse boa o suficiente, meu pai e minha mãe iam estar comigo. Se eu fosse boa o suficiente, teriam feito isso comigo nessa circunstância, e não aquilo. Então, todo esse julgamento que você joga pro outro é um tiro no seu pé. Porque não é racional, não é lógico. Então, você se julga não boa o suficiente, não valorizada. E assim como tu pensas, tu és. Então, se você não é boa, se você não é valorizada, você não atrai para sua vida, você não se enxerga merecedora. Então, não vai vir mais circunstâncias para te fazer sentir da mesma forma. Só que você não percebe isso até então. Você acha que você é praticamente um ser de luz. Uma pessoa querida, linda, generosa e não entende por que você está colhendo infortúnios na tua vida. Por quê? Porque você está julgando, porque você está criticando, porque você não aceita. E quanto mais esse sentimento ruim pro outro, pra circunstância você emana, menos amor próprio você tem. Porque você se valoriza, você se coloca bem, feliz, alegre, disposta? Não. Você tá se diminuindo, você tá produzindo hormônios que vão te colocar lá embaixo, te trazer desânimo, desapontamento, frustração. E mais disso você tem, mais disso você tem, e mais circunstâncias assim você atrai. Porque o universo sempre vai querer te provar que você tá certa, que a forma que você se enxerga é a certa. Assim como tu pensas, tu és. A Bíblia fala. Se você pensa que você acredita que pode, você pode. Da mesma forma que se você acredita que não pode, você também não pode. Em ambos os casos você está certo. Então ele fala aí o quê? O poder da crença, de acreditar, de fazer, de alinhar o pensamento, o sentimento e a ação. Por que você acha que você não pode, que você é rejeitada, que você é isso? O seu comportamento com os outros, essa rejeição, esse comportamento chato, você atrai isso. E se alguém legal passa na tua vida, você nem olha, você não chama a tua atenção. Por quê? Porque aquela pessoa não está congruente com a energia que você está emanando. Aquela pessoa não vai oferecer para o teu corpo substâncias que vão fortalecer a forma com que você se enxerga. Por quê, gente? A emoção, o sentimento, ele vai nos formar trilhas neurais.
Porque a partir dessa trilha, o nosso corpo produz substâncias e vai dar descarga de hormônios em nós, e substâncias químicas, que vão te trazer emoções, circunstâncias, sensações físicas. Então perceba, a hora que você está angustiada, como está teu corpo? Ele está em expansão, está em contração, está feliz, está alegre, está disposto, está com energia, vitalidade, ou ele está angustiado? Quando você está feliz, percebe a sua energia expansiva, como você está sentindo no seu corpo, você está leve, você está isso, você está aquilo, ou você está com dor. Então perceba que o nosso corpo responde, só que muitas vezes a gente está tão desconectado, a gente não está vigiando o que nos acontece, as nossas emoções, o nosso corpo, que você não percebe isso. Então entenda que tudo vai te trazer substâncias. E o nosso corpo, o nosso cérebro, ele quer nos poupar energia. Ele entende que poupar energia te traz vida. Que se você tiver sem energia, o seu corpo morre. Então tudo que você, com constância, com repetição, vem fazendo, o teu corpo, o teu cérebro, ele aproxima neuroreceptor, neurotransmissor, para que aquilo seja uma função mais automática para você e o teu corpo não gaste tanta energia para conquistar aquilo. Porque isso, o não gastar tanta energia, preserva a sua vida. Só que isso acontece com tanto coisas boas quanto coisas ruins. Percebe quando você aprendeu a dirigir, se você sabe dirigir. No começo, nossa, tinha que pensar em 1000 coisas. Retrovisor, isso e aquilo, regular, se o farol estava ligado, velocidade, pisar ali no acelerador, no freio, se tiver que trocar marcha, alguma coisa. Então, no começo, era 1000 informações e que você tinha dificuldade em fazer. Você já ficava morrendo, não conseguia estacionar direito. Conforme você vai fazendo, por repetição, aquilo se torna automático para você. Então, tenho certeza que muitas vezes você estava com um pensamento longe, você mudou até... esse que a gente está lendo, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, da Catherine Ponder. Mas quando você está no automático, às vezes você não sabe, não lembra nem pra onde você está indo. A hora que você vê, você está no trajeto da sua casa pro trabalho. Por quê? Porque o dirigir para você é tão automático que você não pensa mais naquilo. Então isso também serve para as nossas emoções. Então, desde criança, às vezes, quais são os teus vícios emocionais? A rejeição, não valorização, a incapacidade, não merecimento. Não sei quais foram os traumas que foram criados ali. Mas, gente, tenha consciência desses traumas sem julgar os nossos pais. E eu falo isso porque eu fiz isso. E dá caca. Entenda que é uma repetição de padrão. Os nossos pais aprenderam, tiveram sofrimentos, as dores dele com os outros pais, foram indo. Porque nós, eu acredito que somos uma das primeiras gerações a conseguir ter acesso a terapias, a expansão de consciência, a ter esse processo todo pra gente ter a nossa expansão de consciência. E que tá tudo bem, o processo é individual. Então, quando eu comecei isso, mas tá vendo, eu sou assim por causa da senhora, eu sou assim por causa do senhor. Então, eu não tinha sabedoria naquele momento para vibrar no amor. E não é todo dia que eu tenho também. Por mais que eu saiba racionalmente. Porque o que nós oferecemos, gente, não é o que nos acontece. Não é porque o outro merece ou deixa de merecer. O que a gente oferece para os outros, o que os outros oferecem para nós em determinada circunstância, é o que a gente está dentro, o que a gente está sentindo naquele momento. E que às vezes não tem nada a ver com a minha mãe, com o meu marido, com o meu filho. E naquele momento, pode ser que uma circunstância, você não tá sendo tão amável, tão generosa, tão querida. E não é porque o seu filho não merece, porque o seu esposo não merece, sua esposa, sua mãe, seu pai. Às vezes você está vomitando algo lá de trás. Mas é por quê? Porque você não está bem. Você não está vibrando no amor naquele momento. Então entenda que quando acontece com você também, dissocia o seu valor, aquele vômito que alguém fez em você. Por quê? Porque aquela pessoa está precisando de ajuda. Aquele momento que ela... muda uma chavinha. Passe a enxergar que naquele momento aquela pessoa precisa de ajuda, aquela pessoa não está se sentindo amada, aquela pessoa está angustiada. Só que a gente se sente ofendido normalmente, não consegue responder de uma forma adequada. Por isso as situações se inflamam. Então entenda que tudo é sobre você, que o seu comportamento gera um comportamento, que você emanar amor, paz, felicidade, prosperidade vai contribuir para a resolução daquilo. E se não resolver aquilo, às vezes cada um tem seu tempo, tem livre-arbítrio, as situações das pessoas vão se desvinculando. E aprenda a aceitar que ciclos se fecham para que novos recomecem, para que novos entrem na sua vida. Só que às vezes o apego não permite, o apego gera sofrimento. Deixa eu voltar pro livro, gente. Você deve desejar a prosperidade. Só que o que acontece? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim: nossa, não tenho dinheiro, mas gente, nem quero, sou tão feliz porque, nossa, fulano tem dinheiro, nossa, como que é lá.
Então percebe o julgamento que tem? Por mais que no fundo essa pessoa fale que deseja prosperidade, deseja viajar, deseja isso, deseja aquilo, são pensamentos contraditórios, não vai vir. Então cuidado com o que você deseja, com o que você julga, com a inveja que você tem do outro ter prosperado, do outro ter um carro e você não ter aquele carro, e você no fundo ter aquele sentimento. Presta atenção e cancela e pensa, fala, pai, por que eu tô sentindo isso? Por quê? Porque no fundo eu desejo, mas acredito que eu não consigo. Qual a crença? Assim como tu pensa, se você achar que você não consegue, você não vai conseguir. Então limpa isso, limpa em você, não é no outro. Passa num lugar, emana prosperidade para aquele lugar. Viu alguém com um negócio, fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, que top. Maravilha, eu também posso. Só que com um sentimento bom, desejando que o outro tenha e que você também tenha. Não é que eu não consigo e não quero que o outro tenha. Entende? E isso não é dito, as pessoas não falam. E você provavelmente não vai falar isso para ninguém. Mas não interessa, não precisa falar. Mas tome consciência, é a sua transformação. É o seu autoconhecimento, é o seu processo de cura. O que muda não são os outros, não são as circunstâncias, é você. É como você enxerga a si, como enxerga a realidade, as suas emoções. Então sempre, sempre, olha pra dentro. O que eu estou sentindo não é o que está acontecendo. O velho dilema, se elas deveriam desejar prosperidade ou não. Elas queriam prosperidade, porém, elas ficam se questionando. Eu quero, eu posso, preciso, é pecado, não é? Porque, gente, na igreja, há muitas igrejas brasileiras, porque o cristianismo norte-americano não é assim, prega muito a pobreza. Porque o rico não entra no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha. Você parou para estudar o que era o buraco da agulha para o camelo passar e qual é a lógica daquilo? Não é isso que a gente prega, que a gente escuta. Então a questão permeia as mentes, a pobreza era uma virtude espiritual ou é um vício comum? O conflito no pensamento neutraliza seus esforços para serem bem-sucedidos. Ou seja, você fala que você quer dinheiro, que você quer um carro, que você quer trocar o carro, que você quer viajar, que você quer ir num restaurante melhor ou tomar um vinho mais caro, mas você fica com aquele duelo de querer e julgar, querer e julgar. E cuidado com as palavras, as brincadeiras. Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu não sei o que lá, mas não precisa disso para ser feliz. E nisso você vai minando a sua vontade. Você acha que é feio ser rico. A pobreza é um pecado. Que nós nascemos para ter vida e vida em abundância. O nosso Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo está à nossa disposição. Mas, a pobreza é uma forma de inferno. Por quê? Fica sem dinheiro para comer, para comprar uma medicação, para ir ao médico, para ter um teto para morar. Então ser pobre não é bonito, é uma autopenitência. E por que você está se punindo? Por que você não acredita ser merecedor? Por que você acredita não ser capaz de conquistar? O que te impede de realmente fazer as tuas ideias, colocar as tuas ideias em prática? O julgamento que você tem com os outros, com as coisas quando os outros falham e que você tem medo do julgamento do outro com você? A vergonha. A vergonha é o quê? Medo do julgamento. A timidez não é medo de falhar, é medo de ser julgado, é medo de falhar em público. Nossa, e se eu mostrar a cara ali de errado, vão me julgar, vão apontar pra mim. Então, se você tem esse receio com os outros, é porque você também faz isso com os outros, senão você não estaria no teu campo de visão. Então, cure a si. Quando a gente cessa o julgamento com o outro, com as coisas, é um trabalho que vai junto. A gente, consequentemente, vai cessando o nosso também. Quando a gente consegue ter empatia com o outro, a gente tem com a gente. Quando a gente tem com a gente tem com o outro. E o nosso olhar vai mudando. O nosso coração vai sendo transformado. Então, quando você tem essa dualidade entre desejar e julgar e criticar e achar que é ruim, você neutraliza os esforços para ser bem-sucedido. Isso é em qualquer área, tá? Não é só o dinheiro. É o relacionamento, é a saúde. Não importando o quão duro você trabalha. A pobreza lota as prisões com ladrões e assassinos. Ela leva homens e mulheres à bebida, à prostituição, ao vício das drogas, ao suicídio. Ela leva crianças potencialmente boas, talentosas, inteligentes à delinquência e ao crime. Então, a falta do dinheiro traz muitos problemas.
Um médico que eu conheço disse que teria muito menos pacientes caso fossem solucionados os problemas financeiros pelos quais passam. Porque a preocupação, a atenção e o esforço e a má saúde, a falta leva a isso. Ao pesar, ao esforço, ao empenho, ao estar pesado. Vamos parar de pensar na pobreza como uma virtude. A pobreza é um vício comum. E pobreza, gente, eu lembro que eu já estudei muito Pablo Marçal, né? E ele sempre fala que a pobreza é a improdutividade. Então, por mais que pra você, muitas vezes você tá trabalhando, tá duro, mas o que realmente você está produzindo? O quão é satisfatória a solução que você traz pro outro te pagar por aquilo, te pagar mais por aquilo. Ou você tá fazendo só pelo que você é pago e acabou. Você nunca vai receber mais por algo que você só entrega o combinado. Que você entregou ali de uma forma mediana. Para você fazer mais, você tem que fazer o extraordinário, você tem que se entregar, se cuidar do outro, cuidar do bem-estar do outro, vender algo que realmente vai solucionar o problema do outro, ou às vezes nem vender. Fala, olha, você precisa disso, 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 explica pra pessoa, traz consciência pra ela. Então fala assim, ó, eu acredito que a melhor solução pra você, tal pessoa vai te oferecer, tal empresa vai te oferecer. Essa pessoa vai ser grata a você. Essa pessoa, por mais que ela não consuma naquele momento, ela vai emanar coisas boas pra você, ela vai te indicar pra pessoas que você vai solucionar o problema, ela em algum momento vai vir pra você. Por quê? Porque você foi justa, você ajudou ela. O processo de venda, gente, é a gente resolver a dor do outro. A prosperidade é uma herança divina. Então, além disso, você pode fazer o bem. Se você passa por dificuldade, você não faz bem nem pra si nem pra outra. Porque você precisa, na materialidade, a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro é uma energia que a gente pode acessar, que a gente deve acessar. No plano físico, então vamos lá, esse livro não é de religião, não é espiritualidade, mas ó, ele fala muito, né? Bom dia, querido. No plano físico, você não pode viver plenamente sem alimentação apropriada, sem roupas confortáveis, sem abrigo e tendo uma carga excessiva de trabalho. O descanso e o divertimento também são necessários para a saúde física. E, gente, é no divertimento, a hora que você tá bem, que você acessa, que você tem intuição, sei lá qual é a sua crença, que vem insights para você, criatividade, para você ter ideias, negócios, solucionar problemas. E isso vai te trazer dinheiro, porque você acessou o insight, a criatividade, seu poder criativo. Mas o que você precisa fazer? Quando você tem que estar alinhado a sua mente, a sua emoção e a sua ação. Na materialidade é assim que funciona a cocriação. Então vamos lá. Eu tive um insight, uma ideia. A sua mente, ela está positiva, próspera ou não, ela está negativa? Se ela está positiva, você vai ver uma ideia e vai ver 1000 soluções do que você pode fazer com aquilo, vai te gerar um sentimento bom e vai gerar ação congruente para aquilo. Quando você tá com a mente negativa e julgando que não fizeram isso comigo, que eu sou injustiçada, que eu não sou valorizada, que isso e aquilo, você tem uma mente negativa. É outro livro, mas ele vê que ele fala a mesma coisa. Atitude mental positiva, de Napoleão Hill, né? Então, quando você pode ter tido um insight, mas você tá com a mente tão negativa, tão ruim, que aí você pensa, ai, ninguém vai dar certo, ai, que coisa ridícula, ninguém vai comprar, ai, dá muito trabalho, e você não faz. Então, a sua ação, ela não é congruente para aquilo. Então, nós temos livre-arbítrio. Você está fazendo, está tendo ações congruentes, você está sendo produtivo com a sua ideia para que aquilo se transforme em ação, em resultados e que você gere dinheiro através daquilo. Então, perceba o quão importante a gente estar num estado de relaxamento para a gente escutar a nossa intuição, o quanto a forma que a gente enxerga é positiva ou negativa, porque isso vai gerar um sentimento na gente e vai nos levar à ação. Então, essa ação está indo para o sucesso ou para o fracasso? No plano, então ele vai falar aqui das 3 esferas. Lembra que eu falo que nós temos as 3 esferas? Física, mental e espiritual? Então tá aqui, na esfera física, a gente precisa disso. Na esfera mental, você não pode viver plenamente sem atividade mental criativa satisfatória, sem dinheiro, sem livros, sem apreciar música, sem manifestações culturais, sem recursos para viajar. Tudo a gente vai precisar de dinheiro. Mas nós temos acesso. Mas qual o seu comportamento, seu sentimento em relação a isso? E no plano espiritual, você precisa tempo de contemplação tranquila, para adoração, para meditar, para orar, para estudos espirituais. E como você se dedica a isso? Se você não tem uma casa para morar, se você não tem uma roupa para vestir, se você não tá com a barriguinha cheia,
Então, tudo, para todas as esferas, é necessário recurso financeiro nessa materialidade, nesse plano físico. Então, entenda que você foi feito para ter vida e vida em abundância. Então, o que precisa ser mudado nas suas crenças? Se faça perguntas. O que eu penso em relação a isso? Aqui está falando de dinheiro, mas prosperidade em todas as áreas. O que está pegando no momento? Qual é o gargalo? O que está incomodando? Qual a minha crença em relação a isso? O que eu estou sentindo em relação a isso? Qual o julgamento tem em relação a isso? O que eu posso transformar? Peça ajuda. Todo instante vai falar, peça orientação, mas sem lamúria, sem lamentação. Que vai vir e cala, porque quando a gente fala, quando a gente pensa, a gente ora. E quando a gente silencia, a gente está apto a escutar. E nem todo mundo, gente, tem a mediunidade para ver alguém e escutar. Muitas vezes, para a maior parte das pessoas, é uma intuição. É uma coisa, uma ideia que veio na sua cabeça. Então, esteja apto para poder escutar e entender. Portanto, é de suprema importância para seu bem-estar e desenvolvimento físico, mental e espiritual que você seja próspero. Um dia maravilhoso. Porém, também não chegue ao extremo oposto, que fique falando de querer ser próspero por causa do bem que poderá fazer. Isso é secundário. Então, vamos lá. Eu vejo muita gente. Eu quero ganhar na Mega Sena para ajudar as pessoas. E não sou eu que tô falando, tá? E a Bíblia fala sempre o quê? Primeiro Deus, depois eu e depois o outro. Nós não oferecemos pro outro o que a gente não tem. Quando você quer negligenciar as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, as suas necessidades em prol do outro, essa sua atitude vai te causar dor, sofrimento, o que for. Por quê? Porque o teu comportamento ele não está embasado no amor, por mais que você ache que está. Ele está embasado na dor. Porque ninguém dá o que não tem. Você está se amando, está se cuidando, está fazendo o que é importante pra você, cuidando do seu bem-estar físico, emocional, espiritual. Não, você está querendo doar. Por quê? Você está focando numa dor que você sofreu, uma lembrança, algo que você tem, e que aquilo te causou dor e você não quer que o outro sinta essa dor. Em vez de curar a sua dor e emanar amor para o outro. Eu por muito tempo gastei muita terapia, muita hora pra eu entender isso. Eu falava assim, Dri, que era minha terapeuta na época, mas eu tô tendo atitudes benevolentes, eu tô assim, por que eu tô colhendo isso se o meu comportamento tá certo? E eu não consegui entender. Então olha a chave do sucesso aí. Porque não importa somente o seu comportamento. Importa qual é a emoção que está te guiando a fazer aquilo. Essa emoção é determinante nos resultados que você colhe. O sucesso é divinamente determinado, né? Então aceite a intervenção de Deus como um pai amoroso e rico. E compreensivo em todas as suas questões, em todos os dias da semana. Peça orientação, então fale, peça, mas sem lamúria. Instruções divinas todos os dias, para todos os assuntos, financeiros ou não. E você com certeza se surpreenderá com quão melhor cada área da sua vida se tornará. Porque nesse processo você faz o quê? Eu confio. Porque tudo é vosso. Essa é a promessa divina. Coríntios 3, 21. Então percebe que ele fala da Bíblia também. Então ele vai falar aqui. Aí vamos num assunto bem importante. Um analista certa vez disse que tinha descoberto que a causa mais comum do fracasso são as ideias conflitantes se o sucesso é condenado ou valorizado por Deus. Ser rico, o rico entra no reino dos céus, Deus ama o rico. Então a gente às vezes na Bíblia e na palavra que alguns vão falar sobre a Bíblia, podem pregar a pobreza como algo bonito, como aquilo que entra no reino dos céus e não é. Então vamos lá, ele disse muitas vezes para muitas pessoas que lhe asseguraram que o fracasso merecia mais aprovação espiritual do que o sucesso, citando palavras de Jesus. Errado, bora lá, olha aqui. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6,24. Aí vamos lá. Essas pessoas não tinham obtido sucesso e o médico teve de passar mais de uma hora explicando a elas que ser bem-sucedido não é servir a Mamon. E que elas deveriam parar de usar Deus como desculpa para os próprios fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objetivo de adoração a um falso Deus. Aí tá escrito Deus com letra minúscula, tá? Porque Deus maiúsculo é aquilo lá, só. Quando você percebe que Deus quer que você seja próspero e que Ele
como criador deste rico universo, é de fato a fonte de sua prosperidade. Então você não estará adorando a Mamon. Você não estará transformando a prosperidade em um falso Deus. E ele fala aqui, Jeová indicou a atitude espiritual correta a respeito da prosperidade quando disse a Moisés para lembrar os filhos de Israel. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus e que Ele é o que te dará forças para adquirires riqueza. Então, se Deus vai te dar força para adquirir riqueza, por que você acha que Deus quer que você seja pobre, escasso, e que o pobre não entre no reino dos céus? É incongruente. A Bíblia é o livro sobre prosperidade. A Bíblia mostra de forma bastante clara que você não agrada a Deus estabelecendo carência, porque a carência leva à morte, ao suicídio, a crimes, à prostituição, à fome. Deus nos fez para ter vida em abundância. Assim como não agrada a si mesmo ser pobre. Jesus, quando bebê, recebeu ricos presentes dados pelos reis magos. Embora Jesus tenha sido descrito como pobre, sem um lugar para recostar sua cabeça, ele tinha uma casa com seus pais em Nazaré e foi muito bem recebido em casas por toda a Palestina, tanto de ricos quanto de pobres. Não é a sua questão financeira, o quanto você tem de dinheiro, que determina se você vai entrar nos céus ou não. Então, é o que você faz com a sua vida, é o que você deseja para as pessoas, é o quanto você contribui genuinamente com as pessoas, é a sua energia, é o seu sentimento que te gera ações. Seu primeiro milagre produziu uma rica dádiva para o anfitrião de uma festa de casamento, o melhor vinho. Se Jesus produziu o melhor vinho, por que você acredita que você tem que tomar o pior? Ele usou as leis da prosperidade sem hesitação para alimentar milhares de pessoas em um local deserto. Quando Jesus declarou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, não estava se referindo aos que vivem na pobreza. A expressão pobres de espírito significa aqueles que são humildes e receptivos, e não orgulhosos e presunçosos. Mesmo depois da ressurreição, Jesus mostrou interesse na prosperidade de seus seguidores, instruindo pescadores sobre onde deveriam pescar para ter sucesso. Milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre, uma crença útil para prevenir a revolução entre massas. Mas essas ideias feudais sobre pobreza, como uma virtude espiritual, têm persistido até os dias de hoje. Contudo, elas são falsas, concebidas pelo homem, não refletindo a rica verdade de Deus para mim e para você. Só que, gente, se a gente vai olhar essa questão financeira pelo lado da constelação familiar, que é do Bert, o nosso julgamento, por mais que você julgue os seus pais, isso e aquilo, você quer ser aceito pela sua família. Mesmo que você julgue, você gostaria de ser amado, de ser valorizado, ou seja, ser aceito, ser pertencente. E para esse pertencimento, você tem que ser igual. Você não pode ser mais, você não pode fazer mais dinheiro, ter mais dinheiro que os seus pais. Então, às vezes você faz, você vai lá e perde. Por quê? Porque isso é baseado no seu julgamento. Então, aceita como a vida te foi apresentada. Aceita os seus pais como são, sem querer mexer e mudar que tivessem sido. Quando você faz isso, você abre as portas para a prosperidade fluir na sua vida. Atitudes corretas podem pagar as suas contas. O desejo de Deus para você é, portanto, a riqueza do universo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Então sempre, ele vai falar muito nesse livro, como todos os outros que a gente estava lendo, do poder da declaração, de confiar, de pedir orientação. Certa vez, a autora fala, certa vez conversei com uma jovem que parecia ter tudo contra ela. Quando foi atingida por uma paralisia, acabou sendo abandonada pelo marido, que bebia, jogava e não trabalhava, deixando-a com as crianças para cuidar, criar e educar. E essa mulher, ela conseguiu suprir todas as necessidades dela, mesmo com as mais diversas dificuldades, mesmo sem ela conseguir trabalhar, mas a provisão sempre chegava. Aí a autora perguntou para ela qual era o segredo da prosperidade dela e como ela tinha conseguido pagar todas as contas no prazo, ainda que estivesse numa cadeira de rodas, sem nenhuma fonte de renda estável,
Ela disse que uma oração tinha sido a sua grande fonte de força e provisão. Sempre que aparecia uma necessidade financeira, ela meditava calmamente sobre a promessa do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então confia. E o confiar é o quê? O fiar com o coração. E o seu coração, ele está repleto do quê? De amor, de benevolência, de alegria, de fé, de confiança, de raiva, rancor, ódio, amargura. Isso define. Por volta, então ela fala de uma questão que ela precisava pagar e não tinha condições, né? Então, por volta do meio-dia, veio a ela uma sensação de paz sobre a questão. Então, confia e tenha paz, porque se você fica naquela angústia, você está fazendo o efeito Zenão. Que é o que? Não vai acontecer, o efeito Zenão na mecânica quântica, ele congela o decaimento da partícula. Que é o quê? O efeito Zenão, ele, no fundo, qual é a sua sensação de você estar na angústia? Que aquilo não vai acontecer, que não vai acontecer, como não vai acontecer. Então, por mais que você peça orientação, auxílio, mas com o sentimento de que aquilo que você deseja já aconteceu. Então, se você já tem tudo aquilo concretizado, realizado, seu sentimento de angústia ou de leveza, de paz, tranquilidade. Então, perceba que o seu sentimento, ele fala da sua crença. É claro que ele está falando dessa mulher que com paralisia e que estava com dificuldades, mas que a provisão sempre vinha. É claro que o grande desejo é que ela se sustente de forma financeiramente independente, sem depender de auxílio dos outros, de seus familiares, vizinhos e amigos. E com certeza ela realizará esse desejo conforme persevera no pensamento próspero. Então, cuidado com o pensamento. Outro livro está falando o quê? Da atitude mental positiva. Enquanto isso, está comprovado que a rica provisão de Deus pode chegar de muitos modos inesperados. Só que o que acontece? Vamos falar de todas as áreas, seja do dinheiro, do trabalho, do relacionamento. Você quer que seja aquilo, é aquele trabalho, aquela cidade, aquele lugar, aquela pessoa. Percebe que você limita a realização do seu desejo, porque tem que ser daquele jeito, o dinheiro tem que vir daqui, desse trabalho, desse cliente, desse não sei o que lá. Não. Às vezes você está no esforço para conseguir aquilo. Você quer aquela pessoa ao seu lado, mas aquela pessoa não vai te fazer feliz. Não, vocês não vão ter uma relação boa. Então, mentaliza o sentimento e não a circunstância, o como. Só confia que o como vai vir, não importa como. Então, circunstâncias acontecem na sua vida, coisas que você julga que são problemas, desafios, de mudanças, veja com um olhar de benevolência, porque é o universo te guiando para que o que você deseja chegue até você. De fato, Davi estava reconhecendo Deus como fonte da sua provisão quando declarou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, gente, começa a declarar mais isso durante o seu dia. Anota em lugares que você vai ver no seu celular, alarme para tocar, com a frase para você falar, para que você se fortaleça, para que você se lembre. Porque às vezes no decorrer do nosso dia, você vai estar com tanta coisinha para resolver, angustiadinho, algumas coisas, e você não lembra. Então um alarme ali, naquele momento de angústia, tocou o alarme na hora. O Senhor é meu Deus. O Senhor proverá, o Senhor provê. Sabe, ponha frases que mexem com você, que fazem sentido. A nossa capacidade vem de Deus. Então a conexão entre o pensamento e a provisão, algo importantíssimo, bora lá. O que o pensamento próspero tem a ver com a minha provisão? Sua mente é a sua conexão com ela. As suas atitudes, seus conceitos mentais, crenças e perspectivas são aquilo que conecta você à rica substância divina e que garante seu acesso a ela. Deus só pode fazer por você aquilo que ele pode fazer por meio de você. Ou seja, você vai fazer. Só que escuta o que Deus está te falando, sentimentos bons, pensamentos bons, e você vai fazer, porque Deus faz por meio de você. Dos seus pensamentos... Então tá, Deus só pode fazer por você aquilo que ele pode fazer por meio de você. Dos seus pensamentos e das ideias que conduzem você às suas ações. Portanto, o pensamento próspero abre o caminho para resultados prósperos. Então o seu pensamento, ele é positivo ou ele é negativo? Comece a fazer contato com a rica substância universal e com a rica substância em seu interior, declarando com frequência: fale.
Eu aciono as bênçãos divinas no meu interior e à minha volta. Eu sou abençoado de todas as maneiras com felicidade, sucesso e realização. Apenas ao decretar essa ideia, você já estará começando a agitar a riqueza, tudo é energia, atraindo-as para você, expressando-se através de você. Livre-arbítrio, você está declarando o que para sua vida? Prosperidade, sucesso ou fracasso? Quando você começa a declarar prosperidade e felicidade na sua vida, você já começa a mexer o universo para que isso venha até você. O sucesso adora a atitude próspera. Você descobrirá que as coisas, pessoas e eventos que antes trabalhavam contra você começarão a trabalhar para você ou desaparecerão da sua vida. Então para de querer estar em lugares com pessoas, o que for. Porque muitas vezes é o universo falando, ó, isso não condiz mais, isso não é pra você, meu filho. E novas pessoas e eventos aparecerão para ajudá-lo a ter sucesso. Esse é o poder do pensamento próspero. Eu sou rico, filho de um pai amoroso. Agora eu aceito e reclamo o rico bem divino que existe para mim, em cada área da minha vida. Agora o meu sucesso surge, concedido a mim por Deus na forma de ricas ideias e resultados. Acho que eu vou fazer até um card com isso daí para deixar lá no feed para vocês poderem olhar. Deixa eu ter. Pronto, finalizamos esse capítulo. E essa frase é... Então, gente, anotem, põem alarme, declarem positivamente, com confiança, o que vocês desejam, tá? Que vai vir. Só que nós temos livre-arbítrio. Então, Deus só vai fazer por você o que você permite que aconteça por meio de você. Bora orar. E fazer um dia incrível, mexer essas perninhas. Por quê? Porque nessa vida a gente precisa de movimento, de energia. E pra gente gerar energia, a gente precisa estar em movimento. Seja físico, saúde, disposição, tá ali em movimento. Estando em lugares, conhecendo pessoas, conversando, se relacionando. Para que ideias surjam, oportunidades surjam. Que você se conecte a pessoas que vão agregar. Que você vai poder agregar com essas pessoas. Lembrando que é dando que se recebe. Bora orar, fecha os olhinhos. Conecta com dentro, com o seu interior, respira fundo 3 vezes com a barriguinha lá bem profundo, para que a gente, nesse movimento, a gente desapegue do que precisa ir, para que se faça novo todas as coisas e que o novo chegue até a gente. Fecha os olhos, respira fundo. A Ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, por a gente estar aqui adquirindo conhecimento, sabedoria. Pai, limpa os nossos olhos e o nosso coração. Ajude-nos a trabalhar o desapego, que a gente consiga soltar tudo o que precisa ir das nossas vidas, as nossas emoções, lugares, pessoas. Contribua com isso. Acelera, que a gente está aqui para isso. Abençoe a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, a nossa consciência, limpa o nosso coração, que a gente enxergue a si com os teus olhos, que enxergue as pessoas com os teus olhos, que enxergue as oportunidades com os teus olhos, que todo insight que vier a nós, que a gente consiga olhar com um pensamento positivo, que a gente veja oportunidades, que as oportunidades surjam, porque nós escolhemos isso. Eu escolho, fala com a sua boca, eu escolho, eu recebo a prosperidade, abundância e felicidade na minha vida. Porque eu mereço, eu escolho. Eu sou filha de um pai benevolente, rico e próspero, que me fez para ter vida e vida em abundância. Reflita sobre isso. Sorria vendo essa cena. Qual é a cena que para você é abundância, felicidade, alegria? Veja essa cena, concretização dela, sendo feita, sendo realizada. Qual o sentimento que você tem vendo tudo isso tendo acontecido já, sendo real? Você conseguiu. Como é essa cena? Quem está com você? Onde você está? O que você está fazendo? O que você está sentindo nesse momento? O quão feliz você está? O quão leve você está? O seu sorriso? Sua felicidade? Como você está expansivo, feliz, alegre e realizado com tudo isso? Toma posse, isso já é seu. O que você precisa fazer hoje que vai te levar mais perto da realização disso?
pergunta, se questione. Pergunta para o pai. Pai, o que eu preciso fazer? Às vezes você não está conseguindo entender o que você precisa fazer hoje. Mas pergunta para ele e acalma o coração que a resposta vai vir. E ele vai te falar o que você precisa fazer hoje para você ir em direção a isso que você deseja. Porque ele faz tudo isso para você, só que somente por meio de você. E você precisa escolher, aceitar e fazer. Pai, eu escolho, eu aceito, eu recebo. Abre um sorriso bem grande, respira fundo. Esfrega as mãozinhas e toma posse, porque já é seu. Não sabe ainda o que fazer? Pergunta, que a resposta vai vir. Bora fazer em ação o que você está pedindo em oração. Bora emanar felicidade, alegria, aceitação, amor. Porque às vezes o que parece desafio para você agora, abrir mão, o problema, é Deus te mostrando, te levando próximo do que você quer. Então muitas vezes Ele vai te trocar de lugar, te trocar como de pessoas, para que você alcance o que você deseja, tá bom? Beijo, beijo. Fica com Deus e lindo dia. Olá, meu amor. Beijo. Tá gravado, Soninho. Beijo.